Brasil, Francisco Cuoco já está conosco, Brasil. Tudo bem? Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo bem? Gostaria de confirmar, antes de começarmos, como está o som, como está a imagem. Oi. Olha, alguém escreveu oi, vírgula maravilhosa. Que bom uso aí do vocativo e muito obrigada. Tudo bem com vocês? Lucas, meu querido, tudo bom? Por favor, gente, o som está bom? Professora Deusa, tá boa? Nós mineiros, né, gostamos de um tá boa. Sim, ok, tudo ok, muito obrigada. Que honra, né, gente? Hoje temos aqui o Francisco Cuoco, confesso que estou nervosa. Teremos na semana que vem a Leda Nagli, tá? Maraokê, maravilhosa, e é isso, vamos começar. Eu vou desativar os comentários, ok? E vou convidar aqui o nosso amado Francisco Cuoco. Que honra, gente, vamos lá. Desativei. Francisco Cuoco em ação e vamos lá. Agora foi. Alô, alô, alô. Beleza? Alô? Oi. Oi! Cíntia! Ai, meu Deus do Cíntia céu! Chagas. Estamos sonhando Oi. com esse alô, alô. Oi. Deixa eu ajeitar aqui. Também. Ajeitar Vou essas aqui imagens. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Também, tudo bem. Tudo bem. Muito obrigada, Mas, Francisco. imagine. Isso Olha, eu vou te chamar de você, tá? Claro, eu também chamo você. Eu li toda a sua obra, né? 2 livros. Eu devorei porque eles são feitos, além de tudo, com muito humor, o que é muito agradável de ser lido, não é? Ai, que bom. Nossa, olha, eu preciso... E também muito conhecimento, um conhecimento absoluto de português, que, em geral, a gente não tem isso, só professora mesmo. É verdade, né? Porque é meu objeto de estudo, é verdade. Eu fico lisonjeada. Muito obrigada mesmo. Quando na minha vida eu imaginei que eu teria você como leitor, né? Quando? Inclusive, eu começo aqui contando para você e para todo mundo que está conosco um fato. Eu passei uma vida ouvindo o seu nome. Foi o seguinte... A minha mãe, sempre que eu apresentava um namorado meu para minha mãe, a minha mãe falava assim, é até bonitinho, mas não chega aos pés do Francisco. Puxa vida! Aquilo que é homem. Menina lá na nossa época. E não sei o quê. Então eu passei uma vida tendo você como uma grande referência de beleza. E, obrigado. Enfim, você é o crush da minha mãe. Né? Que bom. Eu já mandei um beijinho. Outro dia mandei um beijinho delicado para ela e eu espero que ela esteja muito bem. Está. Muito obrigada mesmo. O nome dela é Rogéria e ela ficou muito feliz com esse beijinho. Oi, deixa eu aproveitar então. Rogéria, um beijo muito carinhoso. Eu fico muito grato de ter sido apreciado durante tanto tempo pela senhora. Muitíssimo obrigado, fico grato e é muito bom encontrar essas surpresas na vida. Ai, que delícia, muito obrigada. Bem, eu começo, Francisco Cuoco, com uma história que eu ouvi sua, que tem a ver com um abraço escrito com 2 S's para alguém, e o Tarcísio Meira está nessa história. Você poderia contar para a gente? É o seguinte, os autógrafos, às vezes, numa outra época, elas eram abundantes. Os autógrafos eram uma quantidade enorme, tudo. Então, chegou a uma hora que eu fiz uma pequena brincadeira com o Tarcísio. Eu escrevi abraço com 2 S's e, ao invés de assinar Francisco, eu assinei Tarcísio Meira. E eu, depois que passou, eu contei para ele também. Entendi. Então, uma fã chegou, confundiu você com Tarcísio Meira
E você colocou lá 2 S para brincar com a fã e quem se deu mal aí linguisticamente falando foi Isso mesmo. Perfeito, exatamente. maravilhoso. É, E o seu pai, ele era entalhador, é isso? meu avô teve marcenaria grande. À medida que o tempo passou, ele foi, enfim, se retirou e os filhos todos viraram marceneiros. E o papai era marceneiro entalhador. E ele perambulou com a família para Barretos, para o Rio de Janeiro, em situações muito difíceis, mas ele sempre entalhando os móveis, que antigamente usava muito nos móveis dos casais, enfim, usavam esse entalhamento mesmo, esse entalhe, na verdade. E então ele era, eu tenho até hoje as ferramentas dele, o formão, o martelo, o serrote, as coisas todas, porque isso é um primor e é uma coisa delicada que eu guardo. Que delícia. E a sua mãe era dona de casa? Minha mãe ela foi tecelã, ela trabalhou também em teares, que produzia tecido, né? E durante um período. Depois que ela casou, aí ela ficou realmente em casa. E aí eram quantos irmãos e irmãs? Eu tenho uma irmã que é com quem eu moro atualmente em São Paulo, porque eu fiquei no Rio direto muitos anos, por causa da TV Globo. Então, quando começou a epidemia, o meu filho resolveu me cantar para eu voltar aqui para São Paulo. Eu voltei, fiquei meio adoeci também, e aí tenho cuidador. Hoje não é o Jonas que está aqui, é o Eduardo, está me assessorando aqui, me ajudando. Jonas Então, foi aquele para quem eu entreguei o livro quando eu fui aí? foi, Sim. provavelmente sim. E, e eu tenho esse rodízio deles, e, foi isso. Papai foi entalhador e a mamãe tecelã. E vocês cresceram, você cresceu então em um ambiente mais humilde, pelo que eu pesquisei, no Brás, num sobrado, né? Eu até vi aí. Eram no Brás, no Sobrado, moravam mais duas irmãs da mamãe. Cabia todo mundo nesse sobrado, que tinha, na verdade, três quartos, mas a gente se ajeitava de uma maneira muito gentil. Sim. E como que era, nesse contexto mais humilde, a relação com os estudos? Como se havia uma cobrança ou não? Se esse contexto ele era tão árido que era difícil de os seus pais cobrarem? Como que foi isso? Você diz para mim, com o estudo para mim? Sim. Ah, sim, eu fiz aquela trajetória da criança que vai para o colégio, e depois eu fui evoluindo para tudo. Eu cheguei até o clássico. Eu fiz o clássico total. Isso aí, eles tinham algum recurso para bancar, felizmente. E eu fiz o clássico. Aí depois é que eu descobri a escola de arte dramática, que eu cursei arte dramática durante 4 anos, onde eu estudei os autores gregos, os autores americanos. A escola tinha uma pleiade de professores magníficos. Então, a coisa funcionou lindamente. Gente, Me vamos ajudou aprender muito. com Francisco Ah, Cuoco. A palavra que play. você usou, Pleiade, que ninguém usa mais e que é maravilhosa, né? Pleiade, gente, é um conjunto de estrelas, né? De pessoas que são muito boas naquilo que fazem. É. Sim, você cursou o clássico, Temer também. Aham. Para quem não entende, o clássico é como se fosse o nosso ensino médio hoje. Sei. E pelo que eu vi, você ia fazer direito e desistiu do direito, mas tem uma história aí de uma influência do circo, antes de você entrar na EAD. Como que foi essa Isso. influência? Justamente em frente a esse sobradinho, que moravam, na verdade, 3 famílias, ali em frente tinha um terreno baldio, e permanentemente passavam por ali circos.
E o circo pedia para a gente emprestado cadeiras, alguma coisa de roupa, às vezes, alguma coisa de uma mesa e objetos. Em troca, eles davam ingressos para a gente. E eu era um assíduo espectador do circo. Eu assistia praticamente todo dia, eu dava um jeitinho de ver o circo, porque eu ficava encantado com aquilo. Eu ficava absorto mesmo com aquilo. E apreciava demais, demais. E eu acho que isso influiu, porque eu comecei a fazer brincadeiras com os garotos, comecei a fazer brincadeiras no quintal de casa, que eram algumas pequenas tentativas de encenações, de fazer uma pequena palhaçada, uma brincadeirinha, tomara que ache, e assim foi acontecendo. Que delícia. E você, na sua infância, você gostava de ler? Você tinha esse hábito? Ou a sua arte foi muito mais assim para o circo mesmo nessa época? Não. Eu gostava mais do circo do que ler, mas eu acabei lendo por necessidade mesmo das escolas e depois da escola de arte dramática. Aí eu consegui ler muito, mas houve um determinado momento que eu estava trabalhando tanto, depois já no teatro, na televisão e no teatro profissionais, que aí eu parei de ler, porque o tempo que eu precisava era para decorar os papéis, memorizar os papéis. O que não deixa de ser uma leitura também, né? Exato, porque eu passei por vários autores que escreviam justamente novelas, casos especiais e etc. Entendi. E houve uma história de não sei se é esse o termo, uma bomba, uma reprovação que você teria sofrido, mas que alguém te salvou aí, um professor falando, não, ele é muito bom, ele é excelente ator, ele precisa, vamos dar para ele um trabalho escrito para ele fazer. Como que foi essa história? O diretor da Escola de Arte Dramática era o Dr. Alfredo Mesquita. E justamente eu fui reprovado em História do Teatro. Aí, a partir disso, eu estaria reprovado. E justamente ele fez uma pequena reunião e resolveu criar uma possibilidade de eu voltar a permanecer na escola. E a minha obrigação era ler toda a obra de Plauto. Jesus. E foi assim... E foi assim que eu atravessei. Eu não lembro de mais nada. Daquilo não lembro de mais nada. E eu li toda a obra do Plauto e fiz um trabalho por escrito. Aí eu fui readmitido na escola e aí continuei até me formar pela escola. Depois de lá foi um pulo para o Teatro Brasileiro de Comédia, que era um teatro profissional e elitizado da época. Entendi. E houve uma história também de que o seu primeiro papel no teatro, que você, até um paradoxo, né? Que você estreou morto. Como assim? Morto, você estreou morto? Como que você estreou morto? Era uma peça com uma temática grega chamada A Muito Virtuosa História da Matrona de Éfeso. Uhum. E tinha a Fernanda Montenegro, tinha a Natália Timberg, tinha Sérgio Brito, e justamente eles precisavam de um gladiador. E aí um professor que já dirigia peças também, além de lecionar na escola, ele pegou e me convidou para fazer o gladiador que entrava morto, que teria uma relação matrimonial com alguma das atrizes. Então eu entrei morto numa padiola. Foi a minha estreia em teatro. Então seu grande trabalho ali era não respirar, né? Exatamente. Não respirar. Ficar engolindo tudo devagarinho. E Francisco, me conte uma coisa. Você vem de uma época, né? Olha, você teve de estudar
um dramaturgo dessa envergadura. Você de fato estudou, né? Assim, é uma curiosidade minha. Um bom ator precisa ler os clássicos? Ele precisa ler Shakespeare para se tornar um bom ator de fato? Qual que é a relação que você, Francisco Cuoco, estabelece entre o ofício do ator e a leitura dos clássicos? É uma coisa que tem muita complicação, porque eu acho que você, para fazer uma trajetória em teatro profissional, você precisa, de preferência, você precisa ter conhecimento de literatura, de português, você precisa, de preferência, conhecer os clássicos e etc. Tudo isso dará um suporte, dará um suporte mesmo para a composição do personagem, porque esse entendimento do personagem, muitas vezes ele vai além do psicológico, ele vai através de uma coisa ligada à sabedoria, ao conhecimento, e eu acho que, eu não sei, é possível que existam, não sei, atores que não estudaram nada, porque é uma natureza, mas eu acho que fica muito tosco, muito virtual, muito estranho. Essa falta de conhecimento não combina com uma grande interpretação. Tem que ter muita sensibilidade e conhecimento para uma grande interpretação. Sim, e sobre o português, conhecer profundamente a própria língua ajuda na caracterização do personagem? Isso é uma impressão minha, eu posso estar errada, mas assim, no sentido de mudar os trejeitos linguísticos de cada personagem, de dançar conforme a cena, no sentido linguístico de cada personagem? Sem dúvida, sem dúvida. O conhecimento sempre ele vem a calhar, sempre na minha ótica, ele é necessário, o conhecimento. Ele é a maneira de você enriquecer os personagens, você conduzi-lo com uma certa sabedoria. Ao mesmo tempo que você interpreta com emoção, você faz automaticamente uma crítica daquilo que você está falando, daquilo que você está proclamando. Então é muito interessante. Quanto mais culto o ator for, melhor será a interpretação, no meu ponto de vista. E uma outra coisa, pensando aqui nessa época aí na qual nós vivemos, né? Como você leu e viu, eu tenho 2 livros. Houve uma época em que eu pensei em transformar um desses 2 livros, em adaptá-lo para o cinema. E conversando com uma amiga que já tem livros adaptados para o cinema, ela comentou comigo o seguinte, ela falou: Cíntia, infelizmente, hoje em dia, muitos diretores, eu não sei se é exatamente o diretor, a indústria do cinema, não entendo dessa área, mas a indústria do cinema, na hora de escolher quem vai interpretar certos personagens, escolhe atores muito mais pela quantidade de seguidores que essas pessoas têm, do que, de fato, pelo talento delas. E eu fiquei impressionada, eu não sabia disso. E em uma outra oportunidade, conversando com uma outra amiga do meio, eu falei com ela, eu falei, gente, deve ser muito... Eu, pelo menos, assim, vendo de fora, eu acho muito estranho que hoje certas pessoas façam tanto sucesso. E aí a minha pergunta para você né, que vem de uma escola, de fato, de atores que estudaram, que fizeram, que aconteceram, como é ver pessoas, digamos assim, que não estudaram, que de fato não merecem, vamos dizer assim, essas pessoas alcançarem tanto sucesso assim, muito por conta das redes sociais? Eu acho o seguinte, Cíntia, uma parte da televisão que é uma maneira de você fazer personagens de uma maneira mais rápida, mais não tem tanta profundidade, não consegue, porque não
a própria indústria da televisiva não dá tempo de fazer isso, porque ela tem uma urgência de botar no ar, de mostrar a sua programação. Então, a própria televisão, eu acho que fabricou um tipo de herói, de heroína, que não são muito bem dotados em termos de conhecimento. E, no entanto, eles fazem papéis grandes, acabam, digamos assim, iludindo a grande massa de público e, com isso, obtêm vitórias, né? Então, é um outro viés, é um outro caminho. Eu acho que o teatro, dificilmente a pessoa passa por ele sem ter uma estrutura. Entendi. Ou seja, o teatro é o voto de Minerva, né? É o teatro Isso. que mostra quem, é isso? Isso mesmo. O teatro mostra realmente as aptidões. E qual que é, assim, você começou no teatro, depois foi para a TV e fez inúmeras, acho que, né, quantas produções na TV foram? Foram muitas, né? Você tem um número? Não 80? tem. Por aí, Enfim, você tem uma preferência pela TV ou pelo teatro, pela arte em si, qual que, independentemente da remuneração, mexe com seu coração? A remuneração, a televisão é campeã, ela ganha. Agora, teatro é mais idealismo, é devoção, é carinho, é entrega. Aí é completamente diferente, porque, por exemplo, se me perguntar, eu prefiro fazer teatro, mas eu preciso da televisão para viver. E para viver bem, eu preciso da televisão, porque o teatro não tem condições, porque nós não temos uma plateia feita. Nunca fizemos o que a Inglaterra faz com as crianças que vão ao teatro. Nunca, sabe? Isso foi acontecendo apenas em pingadinhos, em produções infantis e tudo, mas não é um projeto de teatro verdadeiro. Entendi. E falando em teatro, você fez... acho que foi seu primeiro protagonista, salvo engano, foi o Arandir, do Nelson Rodrigues, no Beijo no Asfalto. Você sabe, eu sou uma fã do Nelson Rodrigues, a minha escrita, sem querer, a minha escrita se identifica muito com a dele. Na verdade, eu escrevi 3 livros. Falhando Segundo, a HarperCollins não quis publicar, porque a HarperCollins falou que estava indecente demais, que estava muito a lá Nelson Rodrigues. A gente está com problema de conexão, você está me ouvindo? Um pouquinho. Deu um problema, mas já foi resolvido. Tá, então, enfim, eu tive esse livro, digamos assim, censurado pela HarperCollins, que estava com muita cena ali de sexo, de amor e tal, e aí eles falaram, não, Cíntia Chagas, de jeito que nós vamos publicar isso não. Eu queria saber do que você gosta do Nelson Rodrigues como escritor e tal, de teatro, e também se você, de fato, conviveu com ele, se sim, pelo amor de Deus, conte alguma coisa pra gente sobre ele, porque... Eu gosto do Nelson porque é um autor maravilhoso, as suas obras, elas refletem muitas fraquezas e potencialidades do ser humano. É uma pessoa que tem uma escrita notável, tem um profundo conhecimento do ser humano, do que ele é capaz, do que ele pode tentar, do que ele vai conseguir ou não. Então, é um autor maravilhoso. Então, sempre que eu pude, né, eu fiz algumas outras coisas pequenas do Nelson, e principalmente alguma coisa em televisão também, mas é um autor, assim, maravilhoso. Não sei mais o que dizer dele. E como pessoa, você, sei lá, você já tomou um uísque com o Nelson Rodrigues? Como pessoa, todo mundo acha e achava, ele tem um jeito especial
de assistir calado, de falar assim, é uma pequena notável, é uma mulher pecadora, umas coisas. Ele usa umas coisas assim, definitivas, entendeu? Então, a convivência não foi grande, não. Entendi. Tá bom. E uma coisa que eu observei no seu português é que você utiliza muitas palavras no diminutivo. Observando as suas entrevistas e tal, você utiliza muito diminutivo. O que confere a você um certo ar de docilidade. Assim, eu olhando de fora, eu enxergo um homem doce, de alma pura. Como que você definiria a sua personalidade? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, difícil, mas essa docilidade que a gente vê, ela procede? Olha, são várias as razões. A minha educação sempre, durante a minha educação, sempre coube muito carinho, muita consideração, muitas maneiras doces de abordar determinados assuntos, muito carinho mesmo. Então, isso foi abundante. E eu aprendi também ao longo da vida que a gente tem ciladas que são terríveis. Por exemplo, no dia que vieram avisar que o papai não estava passando bem, eu saí com a minha mãe e uma tia de táxi, e no caminho a minha mãe teve um derrame cerebral, teve um AVC. Ao chegar, eu corri para socorrê-la, ela ficou num pronto-socorro, num bairro de São Paulo. E eu prossegui para a oficina onde meu pai trabalhava, com o meu tio. E lá eu encontrei o meu pai falecido em cima das madeiras, em cima das tábuas. Então eu fiquei com duas coisas assim extremas e terríveis. A minha mãe hospitalizada, desacordada, e o meu pai falecido. Muito bem. Após toda a cerimônia do enterro do meu pai, a minha mãe não tinha acordado. E aí, Cíntia, ela não acordou durante quase 11 anos. Ela dormiu durante quase 11 anos. Então, eu acho que tudo isso, essa coisa pequena e grande, na verdade, imensa, isso moldou a minha personalidade, né? E ela acaba sendo refletida dessa maneira dos diminutivos e etc., talvez, e do carinho. Nossa, e quantos anos você tinha nessa época? Eu acho que eu tinha uns 30 anos, 28, 27. E com certeza se tornou um homem bem melhor do que... Foi. Né, com certeza. É. E falando em homem, né, eu até cheguei a postar aqui algumas imagens suas com as fãs gritando, e eu me lembrei muito dos Beatles. E né, na pesquisa em que eu fiz, eu já sabia, mas confirmei, eu vi alguma coisa que girava em torno da ideia de que você demorou um pouco, você teria demorado a sair dessa coisa do galã, do homem que é só bonito, né? Porque a sua beleza realmente era uma coisa completamente assustadora ali, de perfeito e tal. E aí eu queria saber duas coisas, né? Quer dizer, se isso é verdade mesmo, se houve esse preconceito mesmo, que eu imagino que sim, e se o Carlão teria sido o seu alvará aí de soltura dessa situação. Eu acho que o Carlão realmente liberou muita coisa em termos de reconhecimento de ator e etc. Mas eu acho que não foi só, não. Eu acho que vários outros papéis foram também muito bem sucedidos e tudo, sabe? E eu não sei se eu fiquei
fiquei impressionado com os ataques por causa da coisa do galã e tudo. Eu acho que eu fui trabalhando cegamente e trabalhando intensamente, e eu acho que com isso eu fui superando determinados conflitos e, e, enfim, o que as pessoas poderiam falar, porque eu sabia que a tentativa era de agradar e com certeza não agradaria a todos. Entendido. E voltando aqui um pouquinho para o português, eu não posso, né, na condição de professora de português, eu não posso deixar de perguntar. O seu sobrenome, ele tem uma sonoridade, digamos assim, bem particular. Já brincaram com a sonoridade do seu sobrenome, Francisco Cuoco? Sim, isso o tempo todo, Cíntia. Isso o tempo todo. Até hoje é interminável. É uma coisa de louco. O Cuoco, né? E, na verdade, o Cuoco em italiano quer dizer cozinheiro, né? Olha só, não sabia. É, Gente, é, aí não há o que fazer, né? A gente tem que rir, né? O que vai fazer com uma situação dessa? é, não dá, não dá. Eu tive a alternativa de arranjar um pseudônimo, mas eu não encontrei nenhum e preferi ficar com o meu nome mesmo. E é marcante e é bonito, gente, pelo amor de Deus. Agora, falando Obrigado. ainda em sonoridade, você narrou a vida de mais de 80 santos, não é? Deu uma falha aqui, gente. Fui convidado eu fui convidado. Está me ouvindo? Estou muito bem. Você está me ouvindo? Sim. Tá. Eu fui convidado pelo Bruno, que é do Biquíni Cavadão. Ele que dirigiu a ideia desse negócio de 80 santos. E durante 2 anos eu fiquei gravando, assim, à noite, uma vez ou duas por semana, a vida deles e tudo. Isso foi depois, enfim, está por aí, mas não teve um aproveitamento interessante. Não foi uma coisa bem sucedida, eu não sei por quê. Entendi. E como que a pessoa... me perguntam muito sobre a minha dicção. Eu nem a acho boa, para falar a verdade, mas os seguidores gostam da forma como eu falo. E eu falo que eu não fiz nada para ter a dicção que eu tenho, que ainda precisa melhorar e muito. Mas no seu caso, como que você adquiriu essa dicção boa? Desculpe, você podia repetir que falhou? Imagina. A minha pergunta gira em torno do seguinte: para você gravar essas mais de 80 histórias, é porque a sua dicção é muito boa. Você tem alguma dica para que as pessoas consigam uma dicção tão boa assim? Sim, eu acho que é fono, né? É muito professora de voz, de fono, especializado, boas professoras, muito treinamento, eu acho que a tentativa de melhora, ela acontece gradativamente e intensamente. Então, não há dúvida que o exercício leva a um resultado melhor. Agora, tem gente que tem uma tonalidade que é infeliz desde nascença, aí não dá mesmo. Adorei, tonalidade infeliz de nascença. É um eufemismo para voz irritante. É mais ou menos isso. E uma outra coisa, observando aqui o seu Instagram, você vai da Bíblia até os Mamonas Assassinas. E eu queria saber o que essas redes sociais representam para você. Vai voltar. Pera, não chega para cá. Alô. Voltou. Ô, Cíntia, Da Bíblia aos Mamonas Assassinas, né? Isso aí é a sua rede social, o seu Instagram. Tá me ouvindo? Oi. Oi. Engraçado que para mim aqui tá ótima a imagem e o som estão ótimos. Francisco e caiu.
Gente, calma, vou voltar com ele. Enviei solicitação para ele. Acho que eu vou. Alô, alô? Aí, Acho que voltou. Puxa, Não, eu mas comprei acontece. acontece. Eu estou bem equipado. No entanto, acontece mesmo. Acontece, a gente não tem muito controle sobre. Aliás, eu estava falando das redes sociais. O seu Instagram, ele vai da Bíblia aos mamonas assassinos. É impressionante. O que para um homem da sua geração essas redes sociais representam hoje? Eu prefiro vê-la como um grande teatro em que é possível você caminhar do popular brasileiro até os clássicos gregos. Então, por causa desse lençol magnífico, então, por isso que é uma coisa muito, enfim, como você mencionou, muito larga, né? Muito abrangente, Eclética. Né? Eclética. Maravilha. Bem, agora a gente está chegando ao fim. Eu separei umas perguntinhas que eu falo que é o nosso bate e volta. Se a internet aqui, se a nossa internet permitir, a gente vai conseguir fazer. Eu pego nessa parte aqui palavras, expressões do mundo do entrevistado, misturo com o português, faço uma piada e o entrevistado fala o que ele quiser na hora, o que vier à cabeça. Tá bom? Tá me ouvindo? Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Tô ouvindo. A regra de português é clara. Antes de P e de B, só se usa M, de mamãe. Mas o meu crush insiste em escrever a palavra bombom com N de nada. Seria ele o verdadeiro contra-regra? Ai, meu Deus, não sei. Não sei responder isso. O que é o contra-regra? O contra-regra é que faz um barulho, né? Ele faz uma ilustração de cenas que estão acontecendo. Né? Exatamente. Então, não deixa de ser um contra-regra, porque esse aqui está contra regras português e o outro está fazendo barulho. Então, tá ótimo. Personagens caricaturais, absurdos e diálogos com duplo sentido. Seriam essas as 3 características da farsa teatral ou dos meus relacionamentos? Ah, sim. Eu acho que é a característica, sim, da farsa teatral. Justamente é muito abrangente e você falou tópicos aí que são intermináveis, na verdade. Tá bom. Dinheiro na mão é vendaval. Nessa frase temos, da música, uma metáfora, uma referência ao triste fim do seu personagem Carlão ou a realidade da maior parte dos assalariados brasileiros? A maior parte, infelizmente, é a maior parte, quando deveria ser completamente diferente. Devia ter um reconhecimento muito melhor, muito válido e propício, na verdade. Exatamente. É isso. Os falsos cognatos, que são aquelas palavras semelhantes em 2 línguas, mas com sentidos diferentes. Os falsos cognatos seriam os herculanos quintanilhas da língua portuguesa? Não, eu acho que não sei responder isso, meu Deus do céu. O herculano o herculano é uma coisa que existe, então eu acho que é o herculano. O herculano, afinal, tudo que o herculano fazia era falso? Não, tudo não. Ele tinha, assim como hoje em dia tem algumas pessoas que têm algumas possibilidades estranhas e que a gente fica duvidando e depois acontece, o herculano também tinha.
Entendi. Ótimo. Ah, última. Sou atriz, estou contracenando com um ator que erra, e muito, na língua portuguesa. Conseguiremos chegar ao clímax ou é melhor deixar de lado? Ao clímax da cena. Ah, meu Deus do céu. Eu acho difícil chegar ao clímax com tantos erros de português. É impossível. É melhor trocar o ator. Maravilhoso. Francisco Cuoco, muito obrigada. Nesse fim aqui, antes de eu agradecer, eu pergunto para a pessoa uma coisa e ela pode falar o que vier à cabeça dela, que é a pergunta que todas as professoras de português fazem. Sujeito ou predicado? Sujeito. Por quê? O que você diz? Não entendi, não entendi direito. As professoras de português sempre perguntam para o aluno, né? Sujeito ou predicado? Aí o aluno tem que fazer a classificação. Aí, a minha pergunta para você é se você prefere o sujeito ou se você prefere o predicado. E por quê? Ah, sei. Eu prefiro o sujeito, porque ele conduz a ação. Maravilhoso. Perfeito. Objetivo, claro e conciso. Nota 10. É difícil. Francisco Cuoco, muito obrigada. Nem, assim, de longe, um dia na minha vida eu sonhei que isso pudesse ocorrer. Uma figura tão distante, tão Falhando. talentosa, eu lá, mineirinha de Belo Horizonte, ter essa oportunidade de estar aqui com você é uma realização, não só para mim, mas para minha mãe, para minha família. E se eu continuar a falar, eu vou chorar, porque é muito... Ai, hoje vou chorar. É muito... A vida é muito louca, né? É muito. Eu poder estar aqui com você e ter você como meu leitor, eu nunca imaginei isso. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade que o universo me deu e pela sua generosidade, pela sua abertura de alma. Porque não... Enfim, é como se eu, de certa forma, realizasse um sonho da minha mãe. É lindo. É lindo. É lindo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo Cíntia, pela sua hora. Cíntia, hoje. tá bom, Cíntia. Muito obrigado. Eu admirei muito as suas obras. Eu faço votos que você continue trilhando esse caminho e, se possível, escreva para teatro como o Nelson Rodrigues escreveu. Eu aconselho você a escrever, porque você com certeza tem esse dom. Do meu ponto de vista, você tem esse dom. E eu adorei a entrevista. Eu lamento os problemas de internet que nós tivemos por causa do entendimento e do conhecimento pleno e razoável. De qualquer maneira, eu acho que foi fantástico. Você dá, enfim, um beijinho carinhoso na sua mãe, um beijo para você também e até um próximo encontro nosso, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite a você, ao pessoal aí na sua casa e boa noite a quem nos acompanhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.